O design do designer, parte 4. E aí, pessoal? Nessas últimas semanas, a gente gastou um bom tempo discutindo sobre esses dois temas do design e do designer. A gente ouviu opiniões de várias pessoas, debateu conceitos e definições, buscou referências fora dos nossos círculos habituais, e com isso a gente foi gradativamente refinando as nossas ideias sobre esses dois temas. Se antes tudo que a gente tinha era só uma opinião geral sobre o assunto, agora pelo menos dá para dizer que é uma opinião realmente fundamentada. Como vocês sabem, normalmente esses áudios servem para eu expor algum conteúdo que vá dar início às nossas discussões. Mas hoje é diferente, afinal, essa é a semana de encerramento desse nosso curso. Então, ao invés de ficar aqui falando altos conteúdos, dessa vez esse áudio vai ser mais para chamar a atenção de algumas coisas e fazer um fechamento. Falando nisso, eu primeiro queria chamar a atenção de vocês para darem uma olhada nos resultados finais da nossa atividade central, onde a gente foi coletivamente construindo uma série de definições para as palavras design e designer. Aproveitem para ver como a definição que vocês mesmos criaram foi se transformando ao longo do tempo, e vejam se vocês concordam com onde ela chegou. Comparada com as outras definições todas, será que ela ainda é a que melhor expressa a tua opinião sobre o assunto? Depois disso, eu diria que também vale a pena vocês darem uma espiada na galeria de trabalhos feitos pela turma na semana passada. E eu digo isso não só para vocês verem como designers podem ter gostos tão diferentes, mas também porque tem coisas ali que, mais uma vez, podem desafiar as nossas verdades sobre design. Por fim, caso vocês tenham interesse, aproveitem também para visitar as enciclopédias das semanas anteriores, para salvar alguma referência, fonte de informação, ou mesmo um questionamento que vocês tenham achado especialmente interessante. Mas dito tudo isso, tem um último ponto dessa nossa conversa que eu ainda queria tocar. A essas alturas, acho que já dá para dizer que a gente tem uma boa noção do que é design e quem é o designer, certo? Mas quais seriam as características de um bom designer? Qual seria o perfil ou as habilidades que alguém querendo trabalhar como designer deveria buscar desenvolver? Como a gente viu nas semanas anteriores, o nosso campo de atuação é muito amplo e por isso varia muito. Então é meio impossível de montar uma lista de características e dizer: ó, se tu investir nisso, nisso e nisso, tu vai te dar bem na carreira de designer. Mas tem alguns pontos em comum, alguns atributos que dá para dizer que são importantes para todo tipo de designer. São elementos que são comuns a todo mundo que entra nessa nossa profissão. Tem alguns que é fácil da gente imaginar, como, por exemplo, ser criativo ou gostar de criar coisas. Mas com certeza não se limita só a isso. O que aconteceu é que ao longo do processo de montar esse curso e fazer todas essas entrevistas, sempre que eu entrevistava alguém, esses pontos em comum, hora ou outra, apareciam aqui ou ali. E mais do que isso, seguidamente nossos entrevistados contavam alguma história da sua própria trajetória profissional, querendo deixar alguma dica que eles achassem importante. E o que eu fiz com isso? Bom, como ato final desse nosso minicurso, e meio que como um presente de despedida, eu resolvi resumir todas essas dicas que nossos entrevistados foram dando em uma série de pequenas frases que vocês podem levar com vocês pelo resto da vida. Você sabe aqueles biscoitinhos chineses de boa sorte? Que tu morde, quebra e tem um papelzinho dentro, com uma mensagem com cara de horóscopo? Então, pensem essas frases de dicas como sendo uma coisa desse tipo. Deem uma olhada numa delas aqui e ali, quem sabe copiem uma ou outra que vocês gostarem mais. Enfim, são umas mini dicas para a carreira que vocês têm pela frente, baseada nas experiências de quem já caminhou um pouco nesse trajeto. E claro, com certeza existem muitos outros pontos e dicas, fora esses que a gente levantou e escreveu aqui, né? Então, quem sabe um dia, seja a vez de vocês de adicionarem mais alguns para essa nossa lista. O link para o arquivo com as dicas vocês encontram no texto que acompanha esse áudio. E não esqueçam também de preencher o questionário final do minicurso. Ele é a nossa última atividade e o que oficializa que vocês finalizaram o mesmo curso. Então, não esqueçam dele. E com isso, eu encerro tudo o que eu tinha para falar para vocês. Depois dessas 6 semanas de falar sem parar sobre o design e o designer, acho que vocês já devem estar bem firmes no assunto. E, se é para ser bem sincero,
Acho que tanto eu como vocês merecem agora umas férias de ficar tanto tempo só falando sobre isso. Eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado e, principalmente, espero que esse curso tenha mesmo ajudado vocês de alguma forma. Uma última vez então, eu sou Leônidas Soares Pereira e até a próxima.